Olá, queridos irmãos e amigos. Eu quero desejar para você, nessa semana agora que estamos começando, a graça e a paz do Senhor. Hoje é domingo e, como de costume, então, estamos nos reencontrando aqui, para refletirmos um pouquinho a respeito dos ensinos da Palavra de Deus e começarmos a nossa semana alinhando a nossa vida, o nosso coração, as nossas decisões com os princípios do Evangelho e da Palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje, meus queridos irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o pior de todos os vícios. Possivelmente um hábito, um comportamento que é um dos mais tóxicos para as nossas vidas e que mais prejuízo traz para a nossa caminhada de vida. E eu gostaria de conversar com você sobre isso. E se você quer saber que vício é esse, que hábito é esse, então preste atenção nessa mensagem. E para conversarmos a respeito desse tema, esse comportamento está revelado no livro de Números, no capítulo 21. E aqui é um capítulo dos mais importantes dentro da história do Êxodo. O livro de Números ele está dentro da história do Êxodo de Israel, da terra do Egito, rumo à terra de Canaã. E Números capítulo 21, ele é um capítulo absolutamente essencial dentro dessa história por duas razões. A primeira razão é que em Números 21, a palavra de Deus nos revela que está acontecendo uma transição de gerações. Uma nova geração de israelitas, ela está se levantando e assumindo aquele projeto de continuar a história do Êxodo, que já havia começado há 40 anos antes. O povo de Israel ele fracassou na sua primeira tentativa de conquista e então eles ficaram 40 anos vagando no deserto e aquela geração antiga ela estava já morrendo. Mas mais do que isso, a segunda razão por que Números 21 é tão importante é porque esse capítulo nos relata que essa nova geração começa então a tirar o povo de Israel daqueles 40 anos de deserto. O começo da saída do deserto acontece aqui em Números capítulo 21. A palavra de Deus diz assim, que eles saíram do deserto para Mataná. E a pergunta importante que nós temos que fazer então, para nós aqui, é a seguinte, e eu até anotei aqui: qual foi a mudança que essa nova geração fez e que começou a tirá-los de 40 anos de peregrinação do deserto e levá-los em direção a uma nova vida? Essa nova geração, ela começa a se libertar de um vício que eles herdaram dos seus pais. E que vício é esse? Anote aí, preste atenção. O vício da murmuração. O hábito da reclamação. Números 21 começa com o relato de uma grande vitória. O povo de Israel, diz aqui, eles estavam marchando pelo deserto e o rei de Arade, ele veio contra Israel e fez uma guerra contra Israel. O povo de Israel, eles tinham acabado de perder Arão, perder Miriam, e aí eles clamaram a Deus, pedindo o socorro de Deus para aquela batalha. E a palavra de Deus diz em Números 21, 3, que Deus ouviu a oração. E veja aí o que diz a palavra: ouviu, pois, o Senhor
a voz de Israel, o clamor de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma ou Orma. Preste atenção, meus queridos irmãos, o capítulo 21 de Números começa com um relato de uma grande vitória, e você tem que, tem um detalhe aqui que é muito importante, que essa vitória aconteceu num lugar chamado Horma. Por que isso é importante? Sabe por quê? Porque em Números capítulo 14, nos é dito que foi exatamente nesse lugar que os pais, os antepassados, os pais dessa nova geração, foi exatamente nesse lugar chamado Horma que eles sofreram uma derrota e os 40 anos de deserto começaram ali. E agora, exatamente nesse mesmo lugar, o povo de Israel se vê agora diante de uma batalha, a nova geração. Eles clamam a Deus e Deus lhes dá uma grande vitória. Essa vitória é muito simbólica. Com essa vitória, Deus está dizendo para Israel, olha, há 40 anos atrás, os pais de vocês, foi aqui que eles sofreram uma grande derrota e foi aqui que eles desistiram do sonho. O sonho que eu tinha para eles, deles conquistarem a vida abundante. Porque a terra de Canaã simboliza a terra que mana leite e mel, a vida abundante. E eles acharam que não era para eles. Eles não acreditaram e eles desistiram do sonho. Exatamente aqui. E agora eu estou dando para vocês uma nova chance. No lugar onde eles foram derrotados, eu estou dando a chance de vocês serem vitoriosos e começarem então a conquista de uma vida abundante. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? Agora preste atenção na sequência da história, é muito importante. Olha só o que diz a palavra de Deus nos versos 4 e 5. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. Verso 5. E o povo falou contra Deus. Preste atenção, irmãos. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma, ela tem fastio deste pão vil, deste pão detestável. Meu Deus do céu, Deus tinha acabado de dar uma vitória imensa para aquele povo, onde os pais deles tinham sido derrotados. Você percebe que eles não têm nenhuma palavra de gratidão para dar para Deus aqui? Você percebe que eles não têm nenhuma gratidão, eles não têm nenhuma celebração, eles em nenhum momento têm comemoração e louvor. O que eles têm em resposta é só murmuração, reclamação. E o que chama a atenção dessa reclamação aqui, desse pessoal, no capítulo 21 de Números, é que essa é uma reclamação totalmente injusta. Primeiro, eles dizem assim, para que morramos no deserto? Como assim, pessoal? Deus acabou de dar uma grande vitória para vocês, resposta de oração ao clamor de vocês. Depois eles falam, né? Nesse deserto onde não há pão nem água. Só que no mesmo versículo, veja que eles dizem, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, deste pão detestável. Nós já estamos fartos. Estamos insatisfeitos com este pão detestável. Gente, eles tinham pão, era um maná de Deus. E mais do que isso, eles dizem assim, nesse deserto onde não há água, não há pão nem água. E que interessante, porque no capítulo anterior, um capítulo antes, no capítulo 20, a Bíblia fala que Deus supria eles com água abundantemente.
Então é errado, é falso, é mentirosa essa reclamação, é fake news essa reclamação que eles não tinham água. Porque olha o que diz o capítulo 20, quando faltou a água ali naquela peregrinação do deserto, o capítulo 20, o verso 8, Deus diz para Moisés o seguinte, veja aí, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus dá essa ordem para Moisés. E aí veja o que aconteceu em Números 20, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E saíram, anote aí, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Veja só, queridos irmãos, quando faltava água, o povo de Israel tinha uma rocha, e diz o livro de 1 Coríntios, a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 10, diz que essa rocha os acompanhava, porque era o próprio Cristo. Quando o povo de Israel tinha sede, da rocha vertia água, mas não era só água, era água em abundância, água fresca. E diz o texto aqui, água para o povo e para os seus animais, para os seus rebanhos, porque a palavra de Deus diz que quando Israel saiu do Egito, saiu aquela multidão de povo, e o povo de Israel levou milhares de cabeça de gado dos seus rebanhos, de muitos rebanhos. Isso significa que aqui no capítulo seguinte, em Números 21, que é o capítulo que a gente está vendo, a reclamação deles era totalmente infundada. Eles não estavam reclamando aqui em Números 21 do que estava faltando. Eles tinham pão, eles tinham água quando eles precisavam, água em abundância, água fresca. Mais do que isso, eles tinham rebanhos, eles tinham carne, eles tinham leite. E eles tinham vitórias. Deus estava os abençoando, respondia às suas orações. Aqui em Números 21, eles reclamam porque eles tinham simplesmente o hábito de reclamar. Não estava de fato lhes faltando nada. Eles reclamam aqui das bênçãos que eles tinham recebido. Eles estavam reclamando do que eles tinham, não do que eles não tinham. E aí, eu queria deixar agora isso com você. Nessa sequência, nós chegamos então no versículo 6 de Números 21, logo na sequência, onde diz que Deus manda um juízo extremamente simbólico sobre aquela geração, aquele povo que só reclamava e da sua boca não saía nenhuma palavra de gratidão e de celebração. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Deus mandou aqui um juízo em forma de serpentes que picavam e inoculavam seu veneno dentro daquele povo, e muitos morreram ali naquele deserto. Esse juízo é um juízo simbólico, é um juízo extremamente simbólico. E preste atenção nisso. O que Deus estava querendo ensinar para eles aqui é o seguinte: o problema é que vocês têm um veneno circulando dentro das veias de vocês. E esse veneno é um veneno mortal. Esse veneno é um veneno abrasador. Esse é um veneno tóxico, e esse veneno é o que fez vocês ficarem 40 anos no deserto, e ao menos que vocês tratem esse veneno, vocês vão continuar peregrinando numa vida sem rumo, sem ir atrás dos sonhos de vocês, sem sonhar em conquistar os seus sonhos. Vocês vão continuar aí nesse deserto,
E esse veneno é o veneno dessa murmuração, desse vício que vocês têm, de tudo reclamar. Porque agora vocês chegaram num ponto em que vocês reclamam do que vocês têm. Vocês reclamam do que vocês têm, porque de tudo eu tenho suprido vocês, Israel, abundantemente, diz o Senhor. Tenho sido sensível ao seu clamor, tenho livrado vocês, tenho abençoado a vida de vocês. Mas para vocês estão sempre insatisfeitos com essa atitude pessimista e reclamona, e isso, diz Deus, esse é o veneno que está matando vocês e que impede vocês de vocês saírem desse deserto. E vocês precisam tratar desse veneno. Esse é o ensino aqui de Números capítulo 21. E essa geração começou a tratar. E é muito interessante que quando eles começam a mudar de atitude, eles entenderam o recado de Deus, porque no verso 6 nos diz assim, no verso 7, quando Deus manda as serpentes, diz o verso 7, veio o povo a Moisés e disse, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Quando eles receberam aquele juízo, eles entenderam que o veneno era a reclamação de estar falando contra Deus, falando contra Moisés, falando contra tudo e só reclamando, porque eles confessam isso aqui. E eles mudam de atitude. E quando eles mudam de atitude, o texto aqui, o capítulo diz, e então eles saíram do deserto para Mataná. Começaram então o caminho de sair daquela situação e caminhar para uma nova vida e a conquista de uma vida abundante. Eu queria dizer para você que a murmuração, ela não tem a ver com tristeza, porque o texto diz aqui que eles choraram a morte de Arão. Deus não os repreendeu quando eles choraram a morte de Arão, no capítulo anterior. Diz aqui, Números 20, verso 29, que vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Deus não os repreendeu quando eles choraram de tristeza pela morte de Arão, porque tristeza não é pecado, se entristecer não é pecado, chorar não é pecado. A palavra de Deus diz que Jesus chorou pelo menos 3 vezes ao longo da sua vida e do seu ministério. Jesus se entristeceu algumas vezes, porque se entristecer e chorar não é pecado e Deus não nos repreende quando nós choramos. A palavra de Deus diz que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deus não nos repreende quando nós nos entristecemos e choramos, Deus nos consola no nosso choro e tristeza. Mas murmurar é diferente. Murmurar é diferente, porque murmuração não tem a ver com circunstâncias e não tem a ver com tristeza. Murmuração tem a ver com ingratidão. Mas eu queria deixar um fato sobre o poder da gratidão nas nossas vidas, revelado também na história do segundo Moisés, que é Jesus. E quando, a semelhança aqui de Moisés e de Israel, Jesus também estava no deserto com uma grande multidão. E eles estavam lá no deserto e eles, diz a palavra de Deus, e isso está lá em João capítulo 6, que eles também, o povo também estava com fome, o povo também estava precisando de pão. Eles tinham uma grande necessidade e tinham muito pouco recurso. Eles não tinham dinheiro
o recurso era pouco, não tinham dinheiro para comprar tanto pão, porque eram mais de 5.000 pessoas famintas, muito parecido com a história do Êxodo, né? E eles tinham muito pouco recurso. E o que eles conseguiram ali foi só, diz a palavra de Deus, que eles tinham só 5 pães e 2 peixinhos. Grandes necessidades, pouco recurso. E eles trouxeram para Jesus esse pouco que eles tinham, os poucos recursos. E quando Jesus recebeu, olha o que diz a palavra de Deus. Quando Jesus recebeu os 5 pães e os 2 peixes. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, veja o poder multiplicador da gratidão. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam, com abundância. Eu acho maravilhoso isso. A palavra de Deus nos ensina aqui sobre o poder multiplicador da gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse você, grandes necessidades e aí chega pouco recurso, você teria dado graças, como Jesus fez aqui, pelo pouco que veio, ou você teria reclamado? Seja sincero. Irmãos, eu confesso, eu teria reclamado. Mas Jesus nos dá uma grande lição aqui. Na mesma situação de deserto, de necessidades, e grande multidão e grandes desafios, Jesus nos ensina a sermos gratos. Gratos pelos 5 pães, pelos 2 peixes. Porque quando nós somos gratos, isso libera um poder multiplicador maravilhoso. Gratidão nos traz força, gratidão nos traz entusiasmo, gratidão no coração, a gratidão nos põe em pé. E a reclamação nos deixa para baixo, nos deixa deprimidos, e a reclamação, que é fruto da ingratidão, ela mata a gente, ela é aquele veneno circulando na nossa veia. Eu acho interessante e eu anotei aqui algo que eu queria encerrar para dizer o seguinte: Israel desvalorizou a abundância do que recebeu. Jesus deu graças pelo pouco, na mesma situação de deserto. Jesus deu graças pelo pouco, mas o pouco, com gratidão, começou a se multiplicar abundantemente. Então, eu encerro deixando essa palavra no início dessa semana. Se você tem tido esse hábito de reclamar, de murmurar, reveja a sua vida. E porque murmuração não tem a ver com crise, com tristeza. Quando a gente está triste, a gente chora e Deus nos consola. Reclamação e murmuração é uma atitude que tem origem na ingratidão. Reveja isso na sua vida e você vai perceber como a sua vida vai começar a mudar. Quero encorajar você a você agradecer. Ponha gratidão na sua vida diante de Deus. Então fique com a paz do Senhor. E eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Vamos orar. Fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos hoje pedir que o Senhor nos ajude, nos transforme, que a Tua palavra nos transforme, para que nós, como o Senhor, tendo o Senhor como modelo, possamos ser mais gratos na nossa vida. Ao invés de reclamarmos os 5 pães e os 2 peixes, que nós possamos agradecer pelos 5 pães e 2 peixes. E desse modo, desfrutarmos desse poder abençoador e multiplicador que a gratidão tem na vida de todos aqueles que com sinceridade a praticam. Livra-nos desse veneno, cura-nos do veneno da reclamação,
da murmuração, do negativismo. Ó Senhor, tem misericórdia. E que o Senhor abençoe o teu povo. Os tristes, para todos aqueles que estão entristecidos e chorando, nós pedimos hoje, Pai, console-os em nome de Jesus, que eles recebam o teu consolo. E para todos aqueles que hoje estão reclamando injustamente, viciados, Pai, nesse hábito de reclamar, nós pedimos que hoje o Senhor os cure desse veneno, para que cada um de nós possamos sair do deserto e caminharmos rumo a uma vida mais abundante. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos irmãos. Então, ponha louvor nos seus lábios, de coração, ponha gratidão e que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.